pessoal, essa aqui é a nossa aula 2 de logaritmo. Então, se você perdeu a aula 1, eu espero você aqui. Assista a aula 1 primeiro para você chegar nessa aqui, para você não ficar perdido, tá bom? Então, hoje nós vamos resolver alguns exercícios de log a partir da definição que nós vimos na aula 1. Se você está gostando aqui do conteúdo, eu vou pedir para você dar aquela curtida. Verifica se você já é inscrito aqui no canal, tá bom? Porque isso ajuda bastante o canal da professora a crescer. Então, vamos lá. Log de raiz de 3 na base 3, quanto é? Você sabe de cor? Não sabe? Bom, não tem problema. Podemos chamar, então, de x. O que a gente não sabe, a gente chama de x. E aí, a gente vai aplicar a definição. A base elevado ao logaritmo, isso tem que ser igual ao logaritmando. É o tal do caracol. Vamos dar a voltinha aqui. Então, vamos escrever 3 elevado a x, isso é igual a raiz de 3. Agora, você precisa perceber uma coisa muito legal. A raiz quadrada, como é uma raiz quadrada, então, ela é desse formato aqui. Aqui dentro, a gente tem o 3, que está elevado a 1, que é ele mesmo, que não aparece, e aqui a raiz quadrada. Então, se eu quero tirar esse número da raiz, então, por exemplo, aqui a raiz de 3, eu tiro ele da raiz, o que está dentro está por cima e o que está fora está por baixo. Então, a raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Então, vamos escrever isso. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a meio. Veja, bases iguais, podemos cortar e igualar os expoentes. Então, a gente fala que x é igual a meio. E essa é a resposta do logaritmo de raiz de 3 na base 3, meio. Veja, é muito importante você saber, ter a noção básica de exponenciais, tá bom? Olha só esse 2, log de 0,25 na base meio. Você acha que a gente vai resolver diferente esse? Não, você só vai precisar lembrar de alguns detalhes. Então, aqui a gente vai chamar de x e veja, a gente tem que meio, 0,5 elevado a x, e isso tem que ser igual a 0,25. Aí eu te pergunto, estão na bases iguais para a gente cortar eles? Não estão, mas a gente vai ter que deixar eles na bases iguais. O que você precisa lembrar? Que meio, 0,5, é a mesma coisa que 5 sobre 10. Concorda comigo? Põe aí na calculadora, se você dividir 5 por 10, vai dar 0,5. E se você observar aqui, se eu quiser simplificar essa fração, 5 sobre 10, dá para simplificar por 5. Aqui eu posso dividir aqui, por 5 e aqui eu posso dividir por 5, né? Então, 5 dividido por 5 aqui dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. São frações equivalentes. Então, 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, meio. E aí, o que a gente tem que fazer? Meio, se eu quero transformar numa forma de potência, eu posso transformar em potência de 2 aqui. Podemos lembrar que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Por quê? O meio aqui, imagina que o meio está elevado a 1, que é ele mesmo que aí não aparece. Para eu inverter aqui esse expoente, eu inverto também a nossa base. Então, a base, que é meio, eu inverto o denominador com o numerador, passa a ser 2 e troco o sinal aqui do expoente, 2 elevado a menos 1. Então, meio, então é 2 elevado a menos 1, e isso está elevado a x, isso é igual. E 0,25 é igual ao quê? Lembra, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Se você fizer essa divisão, vai dar 0,25. E eu consigo simplificar 25 sobre 100 como sendo 1 sobre 4, 1 quarto. E 1 quarto, se eu quiser passar aqui em potência de 2, ficaria como? 1 quarto é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Invertemos a nossa base. E 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado elevado a menos 1. Ou seja,
é 2 elevado a menos 2, tá bom? Então, 0,25 é 2 elevado a menos 2. Agora sim, nós temos as bases iguais. Então, a gente vai só fazer o quê? A multiplicação aqui da potência de potência. Então, vai ficar 2 elevado a menos x. E isso é igual a 2 elevado a menos 2. Cortamos, então, as nossas bases e igualamos os expoentes. Podemos fazer isso. Então, menos x é igual a menos 2. Menos x é igual a menos 2. Então, o x é igual a 2. Então, a resposta do exercício de log de 0,25 na base 0,5 é igual a 2. Aqui, o quadro é pequeno, então fica um pouco bagunçado. Peço desculpa para vocês por isso, tá? Vou providenciar um quadro maior, prometo. Log de 1 na base 4. Veja, no outro vídeo a gente tem a decorrência a partir disso daqui. Qual é a resposta direta? É 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0, o resultado é 1. Ou seja, 4 elevado a 0, isso é igual a 1. Podemos fazer direto. Aqui, log de 5 na base 5. Veja, os dois são iguais. O logaritmando é igual à base. E quando eles são iguais, o resultado é 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é 5, ou seja, é ele mesmo. Podemos fazer já direto. E aqui, log de raiz de 2 na base 2, quanto é? Não sabe quanto é? Vamos chamar de x. E aí a gente faz a definição. 2 elevado a x é igual a raiz de 2. Lembra? Aqui no começo do exercício, se eu quero tirar esse 2 da raiz, o que está dentro está por cima, o que está fora está por baixo. Então, vai ficar 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Bases iguais, podemos cortar. Então, igualando os expoentes, vamos ficar com x igual a 1 sobre 2. X é igual a meio. Vamos parar por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, clique em gostei. Na próxima aula, nós vamos continuar com a aula de logaritmos, mas nós vamos ver a parte de propriedades. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!